Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula do mini curso do F2. Nessa aula vai ser aí, depois da aula de introdução, vai ser uma aula de aplicação de tudo que a gente viu na última aula, onde nós vamos fazer aí, desenvolver um pequeno projeto de um pórtico plano, né? No caso aqui o F2 só faz pórticos planos, de uma pequena estrutura, né, composta por pilares de concreto e estrutura metálica. Como é que a gente faz isso? Eu liguei aqui o grid e o snap, né? Eu estou na versão mais recente do F2, só para a gente dar uma variada aí. Na aula passada a gente ficou mais na versão anterior, e agora eu estou na versão mais recente do F2. Vocês têm essas duas versões aí, que foi disponibilizado para vocês. Daí vocês escolhem qual vocês se encontrarem melhor aí. Eu liguei o grid e o snap para facilitar aqui a nossa montagem. Como é que vai ser a nossa estrutura? Eu vou montar junto com vocês aqui, mas ela vai ser basicamente um pórtico composto por dois pilares de concreto, com vão, por exemplo, de 10 metros ou algo assim, e uma pequena treliça metálica, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pelos pilares. Vou fazer um pilar aqui de 3 metros de altura. O meu grid está dividido aí em quadrantes de 1 por 1, né? Então eu venho aqui e vou fazer 1, 2, 3. Pronto. Fiz uma linha com 3 metros de altura a partir aqui do ponto 0, 0. E vou fazer agora a partir daqui um outro pilar que esteja espaçado aqui, por exemplo, fazer com 6 metros. Para eu saber qual a distância do meu ponto 0, 0 que eu estou, eu olho aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho um espaço onde vai me mostrar a localização do meu mouse aqui na minha área de trabalho. Então eu estou aqui, quero saber a distância de x, eu fico aqui no ponto 0, 0, estou a 0, 0, né, do ponto 0, 0. Se eu andar para a direita, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Estou a 6 metros. Clico aqui e vou fazer outro pilar de 3 metros. Certo? Maravilha. Então aqui está os nossos pilares. Eu não apliquei material ainda, tá? Vou aplicar daqui a pouco. E agora eu vou fazer a minha treliça, vejam só. Vou pegar do ponto de cima aqui do meu pilar e vou ligar aqui. E agora eu vou fazer o montante principal da minha treliça. Vou pegar aqui do meio da minha barra e vou fazer com 1 metro de altura mesmo, certo? Se eu quisesse ligar esses dois pontos, eu poderia simplesmente clicar aqui e ligar aqui, certo? Mas muitas vezes esses pontos podem não bater certinho por conta do grid. Então o que dá para a gente fazer? Eu clico no ponto e desligo o snap. E aí eu vou ficar livre para me movimentar fora aí dos grids. E eu posso selecionar o ponto. Venho aqui e seleciono o ponto. Clico aqui e seleciono o ponto. E aí eu tenho uma treliça. E eu quero fazer os outros montantes da minha treliça. O que eu vou fazer? Eu vou religar o snap e vou pegar desses pontos aqui. E vejam só. Está vendo que eu não consigo selecionar a barra porque o snap está ligado. Mas eu vou fazer assim mesmo. Vou pegar daqui e vou jogar a barra para cima. A partir do momento que as barras se cruzarem, ela vai gerar um ponto. Tá vendo? E depois a gente apaga. Então eu vou fazer esses bandos aqui. E agora o que eu posso fazer? Eu venho aqui e apago esta barra aqui. Apago essas barras. E eu tenho os meus bandos aí sendo limitados os meus montantes sendo limitados pelo meu banzo superior. E aí o que eu posso fazer? Criar as minhas diagonais, né? Neste caso aqui eu vou criar as diagonais com o snap desligado, porque aí ele identifica os pontos.
e aí eu tenho as minhas diagonais. E vejam só, temos um pórtico aí, plano, de sei lá, um barracãozinho ou algo assim, né? De forma bem rápida nós conseguimos configurar o nosso F2, né? Fazer o desenho aí do nosso F2. Próximo que nós temos que fazer aqui é definir justamente os materiais e a seção. Vamos definir aqui primeiramente os materiais. O primeiro material que eu vou fazer é o concreto. Vou selecionar aqui o concreto isotrópico. Não vou mudar nada aqui, vou deixar do jeito que está, o módulo de elasticidade em 25.000 EPA e assim por diante. Vou selecionar os meus dois pilares. Para selecionar os dois pilares, ó, clico em um, com o Shift pressionado, clico em outro. E aí fico com os dois selecionados. E vou aplicar para as barras que eu selecionei. Pronto. Esses dois materiais estão já com o material. Para eu saber qual material que foi aplicado aqui, eu seleciono a barra e clico com o botão direito. E aqui eu tenho o tamanho da barra, o material que foi aplicado, né, com as suas características aqui, e a seção, que no nosso caso a seção não foi definida ainda. Então eu vou criar um outro material aqui, que será o material da estrutura. Vou colocar aqui como aço isotrópico e vou colocar aço. O aço isotrópico eu também não vou alterar nada, está aqui como 205.000 MPa. Vou deixar do jeito que está, que é o usual mesmo. E vou definir uma seção. Ah, eu não apliquei o material, né? Então, para aplicar o material, vou selecionar tudo isso aqui, ó, e vou aplicar para as barras selecionadas. Vou aplicar a seção agora, vou criar uma seção retangular para os pilares. Para os pilares aqui, vou colocar hatch. Vou aplicar para os pilares uma seção de 20 centímetros por 20 centímetros, né? No caso aqui 200 milímetros por 200 milímetros. E vou aplicar para os dois pilares. Vou criar uma outra seção para a minha estrutura. Eu vou fazer uma estrutura tubular. Então vou colocar aqui um anel, né? Que é uma estrutura tubular, é um tubo, né? Que é vazado por dentro. Então vai ser um anel. Esse anel ele vai ter o diâmetro total dele aqui, ele vai ter 50 milímetros e vai ter uma espessura de 4 milímetros, certo? E vou aplicar para todas as minhas barras também. Então, se eu clicar aqui na minha barra com o botão direito, ó, eu tenho todas as informações. Ó, tenho o tamanho da barra, tenho o material aplicado, né, com as suas características físicas, e tenho as dimensões aqui da seção, né? Também tenho aqui a área de aço, tudo certinho em relação a esta barra. Igualmente para a seção de concreto, onde eu tenho aqui a área da seção e tudo certinho. Certo? Então eu tenho já tudo configurado o meu pórtico. A única coisa que falta são as condições de apoio, né? As condições de apoio que eu vou colocar aqui como engaste para ambos os pilares. Então está engastado. Vamos colocar um aqui como fixo, só para dar uma variada. Não terei rótulas nesse caso e vou aplicar as cargas no meu pórtico. Vou aplicar uma carga pontual em cada pontinho desse aqui e também cargas verticais e horizontais. As verticais vão representar o peso próprio da estrutura e uma decomposição do vento, e as horizontais vão ser cargas apenas de vento. O que eu vou fazer? Vou aplicar aqui nesses nozinhos cargas verticais. Vou criar aqui uma F vertical, que vai ser, eu não sei uma carga boa para a gente colocar aí. Vamos colocar 1 kN, vai?
menos 1 kN, que seria 100 kg em cada ponto desse daqui. Nesses pontos aqui eu vou colocar uma outra carga, Fvert2, que será menos 0,5, que é geralmente a metade dessa carga, das cargas principais. Certo? Vou colocar agora cargas horizontais também nesses pontos, que vão simular aí uma carga de vento, né, sendo aplicada aqui nessa estrutura. Então vou selecionar esses pontos aqui, não vou selecionar esse lado, vou considerar o vento apenas desse lado aqui. Então eu tenho as duas cargas ao mesmo tempo, certo? Sendo aplicadas aí. Então eu tenho cargas verticais, que são relativas ao peso próprio e uma decomposição do vento, e também as cargas horizontais, que são, nesse caso aqui, somente cargas de vento. E vou aplicar também aqui uma carga de vento, neste caso aqui. Vou calcular, vou calcular diferente. Vamos calcular uma carga de empuxo aqui, ó. Uma carga de empuxo, só para ficar diferentão aí. Como é que eu faço carga de empuxo? Vou fazer uma carga triangular, né? Uma carga distribuída não uniforme. Seleciono a barra, vou criar aqui uma FDN e vou colocar, vai ser horizontal. Então vou colocar aqui começando em 0, vou colocar começando em 5 kN e acabando em 0. Eu não sei se ele vai começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Vamos aplicar para ver o que vai fazer. Ele começou de baixo para cima, então tá certo. Então ele aplicou uma carga triangular, né, uma carga não uniforme na lateral aqui do meu pórtico espacial. E aí, vejam só que legal que ficou. Ó. Eu tenho um pórtico espacial composta por 2 pilares de concreto e uma estrutura metálica, né? Uma estrutura metálica no nosso pórtico, uma estrutura tubular aí no caso, né? E o que eu posso fazer? Eu posso mandar já calcular isso aqui, ó, calcular os diagramas no caso. Vou clicar aqui, ele vai mandar salvar, vou colocar aqui como pórtico plano. E aí ele vai me dar os momentos aí nas nossas barras, né? Eu não tenho momentos porque na treliça, porque são apenas esforços axiais, né? A treliça vai funcionar com esforços axiais. Então eu tenho que colocar aqui em normal. Se eu colocar em normal, vou diminuir um pouquinho aqui a escala. Ó. Eu tenho as reações, né, as tensões em barras para cada barrinha dessa daqui, ó. No caso de eu querer calcular a estrutura metálica, né? Então eu tenho aí as tensões em barras, as tensões axiais da minha barra. Aqui também eu tenho uma tensão axial devido às cargas e peso próprio dessa estrutura, né, descarregadas no pilar. As cortantes, eu tenho a cortante apenas aqui nesse pilar praticamente, devido àquela carga triangular do empuxo que nós colocamos. E o momento também apenas nessa barra devido ao empuxo. O deslocamento, vejam só como é o deslocamento isso aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, ó, escala, ó, o deslocamento. O deslocamento aqui, como ele está considerando um ponto rígido, vejam só como é a deformação, né? A deformação ela vai ficar dessa maneira aqui. Mas se, por exemplo, eu colocasse aqui uma rótula, vamos colocar uma rótula aqui para ver qual é o comportamento. Vou colocar uma rótula aqui, ó, selecionar. Ó, deixei esse ponto rotulado e esse ponto como um ponto fixo e vou ver o deslocamento. Vejam só como ficou o deslocamento, ó, como mudou, né? Então eu coloquei aqui um ponto, um mancal, vamos dizer assim, né? Onde ele não tem restrição nenhuma à rotação, né? Então ele vai ficar dessa maneira. Veja a comparação dessa maneira com a outra maneira, do jeito que é, ó. Né? Então é bem
interessante ver essas diferenças aí entre as condições de vinculação. E ó, aqui também no pilar, ó, aqui como eu tenho um engaste, a deformação da barra ela começa aqui contínua a barra, depois de um certo ponto que ela começa a se deformar. No ponto fixo aqui, ó, no apoio fixo, ela já começa a se deformar a partir do ponto, né? Então aqui fica uma barra reta, enquanto aqui fica uma barra com uma semicurva no começo. Então o F2 é excelente para a gente ver qual é o comportamento da estrutura, né? Nossa estrutura aqui no caso está se deformando mais devido ao vento do que devido às cargas de peso próprio, por assim dizer. Então é muito interessante ver qual é a deformação da nossa estrutura e as reações, né, de cortante, momento, para a gente conseguir dimensionar a nossa estrutura. Então acho que a nossa aula e o nosso mini curso vai ser finalizado por aqui. Deu, acredito, para pegar todas as principais ferramentas do F2, né? Ah, outra coisa que esqueci de falar, muito importante também, que é as conversões de unidade, né? Vamos aqui falar das conversões de unidade. Temos a barra de opções aqui, ó, onde nós temos algumas questões que a gente pode configurar, por exemplo, o tamanho aí dos nossos elementos, aqui ó, os nossos, por exemplo, o apoio aqui ó, se eu vier aqui em opções e mudar o tamanho, ó, pequeno, médio e grande, ele vai mudar o tamanho aqui, né? Então você pode mudar aí, se você for um cara com problemas de visão, mudar aí o tamanho. Eu deixo em médio, que é um tamanho legal para a gente trabalhar. Aqui também o tamanho dos carregamentos, o tamanho do texto, você pode alterar diretamente aqui. O que nos importa é aqui, ó, as unidades, né? Formato das unidades. Nós podemos trabalhar aqui no sistema internacional, né, o SI, trabalhar diretamente aqui no Newton metro, ou o sistema americano, né, que tem lá o pés, polegadas, né, que é muito mais complicado de trabalhar. Vamos ficar no sistema internacional, mas dentro do sistema internacional você pode mudar essas unidades aqui conforme você quiser, né? Mudar para metros, centímetros, né? Onde tiver milímetros você muda para metros, né? Tipo aqui, ó, tamanhos da seção, que lá está em milímetros, você pode colocar aqui em centímetros. E aí vai mudar lá em centímetros. Quer ver? Ó, vou colocar aqui em centímetros, vou colocar tudo em centímetros. E quando eu vier aqui para a seção, vejam só, vai estar em centímetros aqui. E todas aquelas informações que você colocou já vão ser convertidas também para centímetros, né? Então você pode alterar todas as unidades aqui nessa ferramenta, certo? Então aqui também quantas casas depois da vírgula você quer usar, qual é o grau de precisão que você quer na sua estrutura, né? Então dá para você configurar tudo isso. Outra coisa interessante também é quanto à importação e exportação, né? A importação você pode importar algumas características de outros arquivos do F2 e você pode exportar os resultados para essas extensões aqui, ó. Você pode fazer um print da tela, você pode fazer um meta-arquivo, você pode fazer um PDF, você pode fazer um DXF, um DGN, um PostScript, né? Tem vários formatos aqui. Por exemplo, eu quero passar isso daqui para DXF. Venho aqui, escolho DXF, ele vai pedir para eu salvar em algum lugar, vou salvar aqui. Pronto, está salvo em DXF. Eu vou abrir isso aqui agora, né, o pórtico plano. E aí eu tenho aqui o meu pórtico, vejam só, né? No caso lá estava com a ferramenta de tensões axiais ligadas, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Tá com as tensões axiais ligadas. Por exemplo, se eu quisesse esse gráfico aqui, eu venho aqui e vou também exportar para DXF. Vou colocar aqui como pórtico plano 2. Quero também o momento.
Então, vou colocar aqui a deformação. Nesse sentido aqui, vou salvar aqui como DXF também, pórtico plano 3. E vou abrir esses arquivos para vocês verem como é que fica. Tem vez que ele dá esse pau aqui, vejam só. Ó, vocês vão ficar muito bravos quando isso acontecer. Por quê? Porque o primeiro arquivo ele salva como DXF bonitinho, mas os demais arquivos você tem que colocar o nome .dxf. Então vou apagar isso aqui. Eu demorei para descobrir isso, não é uma dica que eu dou para vocês. Eu vou vir aqui, ó, exportar tela DXF. Então vou colocar aqui pórtico plano 2.dxf. Vou salvar. Aí ele vai estar aqui, ó, pórtico plano 2 em DXF. Mesma coisa eu vou fazer para a cortante. Venho aqui, exportar tela DXF, pórtico plano 3.dxf. Eu não sei por que isso acontece, é um bug do próprio F-Tool, né? E aqui, ó, pórtico plano 2, temos aí a deformada, né, do nosso pórtico e o pórtico plano 3 do nosso F-Tool. Então, essas informações aqui podem ser utilizadas no CAD para você fazer um dimensionamento. Inclusive no curso do edifício completo eu usei muito esse artifício aqui do F-Tool para fazer ali os diagramas e tudo. Então me ajudou bastante. Então o F-Tool é uma ferramenta sensacional, uma ferramenta desenvolvida por brasileiros, né? Não é um programa gringo e que faz aí, obtém bons resultados. Então acho que nós vimos aí todos os aspectos importantes do F-Tool, né? Eu acho que de resto não tem muita coisa aqui, é só plotar, salvar, né? São coisas básicas que nem precisa muita informação. Tem uma outra coisa aqui também, ó, no display, né? O que é o display? É a barra de visualizar, tudo que você pode visualizar aqui. Por exemplo, eu quero saber as reações, né? O sentido das reações. Se eu clicar aqui em reações, ele vai mostrar as reações que eu tenho nas minhas condições de apoio. Quero mostrar os valores da reação, né? Clico em valores e ele vai mostrar os valores. Então tudo que eu quiser mostrar aqui, ó, números de nó, ele vai mostrar o número de nós, né? Números dos membros, né? Então tudo que eu quiser mostrar de informação aqui, eu venho selecionando e ele vai mostrando as informações. Mostrar as cargas, mostrar orientações dos membros, mudar o plano de fundo, ó, colocar um fundo plano de fundo não, a cor dos nossos desenhos, mudar o plano de fundo para preto, né, deixar igual ao CAD, por exemplo, deixar em cinza, né, ou deixar em branco como estava mesmo. Então, é isso daí. O que dá para a gente fazer no F-Tool. Eu vou deixar para vocês esse pórtico aí, salvo aí para vocês. Caso vocês quiserem ver como é o processo de montagem isso aqui e tal. E eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Não foi nada muito extravagante, até porque o F-Tool não tem tanto segredo assim. É um programa muito simples. E eu acho que é isso aí. Então, se você gostou desse curso aí, se sente preparado para utilizar o software, fique à vontade para utilizar, ele é gratuito. Você tem aí as duas versões para utilização. E eu agradeço mais uma vez a sua audiência e aguardo você aí numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal!